Senhor seja glorificado e honrado em nome de Jesus. Queremos ter prestado tudo a Ti. Amém. Glória a Deus. Digno é, Senhor, receber toda a adoração, todo louvor e toda exaltação. Tu és o Senhor da nossa vida, aquele que zela por nós. Senhor, desde o começo de todas as coisas, Tu criaste todas as coisas e todas as coisas o Senhor fez pensando em nós. Com o seu pensamento voltado a nós, ó Deus, nós também queremos voltar o nosso pensamento ao Senhor. Então, Deus, cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, para que a nossa mente, Senhor, ela esteja ligada na Sua, para que nós possamos servir e cultuar ao Senhor com um culto racional, Senhor, com inteligência, com sabedoria, ó Deus, ensinados pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua presença no nosso meio. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque em nenhum momento nós somos merecedores, nós nunca fomos merecedores, Senhor. Porque desde o ventre da nossa mãe, Senhor, quando o Senhor nos formaste e nos criaste, nós ali ainda, Senhor, naquele lugar, o Senhor já olhava e cuidava de nós. Enquanto nós saímos para este mundo, Senhor, e crescemos nele, em nenhum momento, Senhor, fazemos coisas que venha fazer com que os olhos do Senhor se voltem para nós. Mas ainda assim, Senhor, os Teus olhos se voltam para nós. Então, Deus, nós queremos Te agradecer pelo Teu Espírito, pelo enviar do Teu Espírito sobre nós. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por toda a história do Senhor, por tudo que o Senhor fez desde o começo. De quando o Senhor criou o homem, de quando o Senhor formou o homem até aqui, Senhor. E tudo que o Senhor fez com o seu propósito, com a sua visão, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos para entender o Teu propósito, para entender o que o Senhor quer das nossas vidas, Senhor, para entender o que o Senhor quer fazer ainda neste mundo, Senhor. Nós ainda estamos aqui, Senhor, neste mundo. Nós ainda, Senhor, estamos aqui, anseiamos estar com o Senhor ainda, em glória, encontrado contigo, Senhor. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa esperança, Senhor. É a esperança que Jesus deixou para nós, que Ele iria, Senhor, e que Ele voltaria, e que um dia nós estaríamos com Ele. Jesus, nossos olhos ainda não te viram, mas podemos sentir a Tua presença. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós Te agradecemos, Senhor. Agradecemos o Teu Espírito sobre nós. Agradecemos tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Verdadeiramente o Senhor é bom. E verdadeiramente a Sua misericórdia dura para sempre. Nós estivemos, Senhor. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe vocês. Vou colocar ali para trás, que eu estou um pouco cansado, senão tropeço. Graças a Deus por vocês, viu, queridos? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito no meio da nossa comunidade. E a gente tem falado muito isso aqui. E eu não posso falar diferente que como eu cresço no meio dessa comunidade. E eu sei que todos vocês crescem também no meio dessa comunidade. Não que nós somos melhores do que ninguém, não é isso. Nunca fomos melhores do que ninguém. Mas a misericórdia de Deus, ela tem nos ajudado a andarmos uns com os outros, junto um com o outro. E eu acredito que nós estamos indo no caminho certo. Como diz o pastor Juliano, nós vamos errar, é claro que nós vamos, porque somos seres humanos. Se fôssemos infalíveis, seríamos Deus, não seríamos seres humanos.
Claro que nós vamos errar, mas vamos acertar mais do que isso. Do que erramos. E nós estamos no caminho. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Nas pequenas coisas Ele tem cuidado de nós. Amém? Quero que você abra. O título hoje é Adão, Jesus e eu. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 5, no versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos ler até o 21. No transcorrer do texto e na palavra falada, eu espero que eu consiga transmitir para você aquilo que Deus falou também ao meu coração. Confesso que li essa passagem, já tem tempo já que eu tenho pensado nela, mas eu fiquei receoso em falar com aquele receio de que será que eu conseguiria falar tudo o que eu consegui entender. A Eliana, ontem a gente conversando, eu falei com ela assim, como é engraçado como é que Deus fala com a gente. Ela falou assim, como é que a gente consegue ligar as coisas de um lugar ao outro na Bíblia? Ela falou assim, a gente consegue ligar, é difícil a gente conseguir passar isso que a gente está vivendo. Mas eu espero em Deus que eu consiga. Que o Espírito Santo, se eu não conseguir, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Amém? Em Romanos 5, no capítulo 5, no versículo 12, fala assim, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, é que como o caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Livro de Romanos, escrito por Paulo, conhecido também como Saulo, Paulo de Tarso. Ele era um fariseu antes de se converter, um homem que também tinha um título de romano. Sei que já foi falado isso aqui, então acredito que os irmãos todos já saibam disso. Paulo também era cidadão romano. Ele tinha aproximadamente a idade de Jesus. Ele possivelmente nasceu na mesma época que Jesus nasceu. Possivelmente Paulo era de uma família mais tradicional, mais rica. E Paulo, ele cresce em Jerusalém. E quando ele cresce em Jerusalém,
ali ele aprende as coisas acerca de Deus, a Escritura Sagrada, ou o Torá, que era o livro judaico que era estudado naquela época, e ele estuda através de Gamaliel. Ele era considerado um discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um conceituado mestre naquela época, que aparece na Bíblia em alguns trechos, citado em Atos. E Paulo, ele era fariseu de uma seita rigorosa judaica, e esse homem, por este rigor da seita judaica, ele perseguia os cristãos. E numa dessas empreitadas dele, quando ele pega a carta com o Sinédrio para poder ir, e não estou contando nenhuma novidade que eu sei que vocês já sabem, quando ele pega uma carta do Sinédrio para ir perseguir os cristãos, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ali ele começa a conhecer o Evangelho. E ali, uma maneira figurada, quando ele fica cego e que Jesus dá de novo para ele a visão, mostrando que anteriormente ele era cego também, agora ele está vendo, ele começa a ter uma nova vida. Então, quando Paulo escreve para os romanos, a intenção de Paulo à igreja era doutrinar, era uma carta doutrinária. Ele queria ensinar acerca do reino de Deus, e ele usa várias figuras em seus textos, vários personagens do Antigo Testamento ou da Escritura Sagrada, assim chamada por todos até hoje. E ele fala sobre Adão, Abraão, Davi, sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Saul. Ele conta a história de Israel. Então ali ele usa no livro de Romanos, ligando ao Antigo Testamento, livro assim como nós chamamos, para mostrar o que Deus queria fazer com a humanidade. E nisso trazer uma doutrina para os romanos. Paulo, ele tinha a intenção de ir até a Roma. Ele ainda, quando ele escreve essa carta, ele ainda não tinha ido até a Roma, mas ele tinha a intenção de ir até a Roma, que na verdade a intenção dele mesmo era chegar na Espanha. E quando ele chegasse em Roma, ele queria chegar lá e fazer uma comunhão com os irmãos, de maneira que os irmãos ajudassem ele a chegar até a Espanha. Empuntada que não se finalizou, que Paulo não conseguiu chegar até a Espanha. Então Paulo foi um homem levado por Deus em várias direções e em várias viagens. Então era uma pessoa muito bem conceituada. Paulo era muito inteligente, muito inteligente. Podemos dizer que dos discípulos era o que tinha mais profundidade de conhecimentos. Pela doutrina que ele foi criado, pelos ensinamentos que ele teve, e até mesmo talvez pelas condições de vida que ele tinha. Então Paulo, quando ele escreve aqui aos romanos, ele começa a falar aqui no versículo 12, inclusive no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 12, inclusive considerado por alguns estudiosos como uma das partes mais penetrantes do Evangelho, que é essa comparação que Paulo faz aqui, mostrando Adão e Cristo, o pecado e a salvação, a condenação e a libertação. Então é um contraposto que Paulo coloca aqui no seu livro. Bom, quem era Adão? Quando Paulo escreve a respeito de Adão, o que aquelas pessoas pensavam que era Adão? O que eles achavam que era Adão? Adão, nós desde crianças, né, eu principalmente, eu cresci no meio católico, romano, católico nós somos ainda, né, mas eu cresci no meio católico romano, então eu conheço a história de Adão desde criança. Então eu acredito que todos os irmãos aqui conhecem a história de Adão desde criança, que nós somos de um país cristão. Mas Adão, que é Adam ou Adaam, Adama, é assim mesmo que fala? Adão, com A e H no final.
significa humanidade. A figura de Adão, para alguns estudiosos, antes de falar isso, eu queria falar que quanto mais afastado nós estamos do autor original do texto, mais conjecturas a gente cria a respeito daquele texto. Então, assim, quanto mais longe nós estamos de Adão, mais conjecturas nós vamos falar e fazer a respeito de Adão. E talvez as conjecturas que fazemos não tem nada a ver com aquilo que realmente se era. Mas alguns estudiosos acreditam que Adão nem existiu, que era uma linguagem figurada. Outros acreditam que era uma parte poética da escrita de Moisés. Moisés queria fazer uma poesia com aquele texto, um texto poético. Outros acreditam que Adão era um representante legal de Deus na terra, como um sacerdote. Era ele que tinha o contato direto com Deus, e toda a humanidade recebia de Adão aquele contato com Deus. Alguns acreditavam ser assim, ou acreditam ser assim. Na originalidade da Escritura, o que Moisés estava querendo dizer com aquela escrita? Quando ele escreve acerca de Adão, ou acerca da criação, quando ele fala em Gênesis sobre a criação, ele começa a falar de Gênesis como uma maneira de organização. Deus começa a colocar em ordem um caos. Então Moisés, quando ele escreve acerca de Adão, ele estava mostrando que no meio do caos, depois da construção e da organização do caos, Deus então ia se relacionar com aquela sua criatura. Então, como que Deus se relacionaria com aquela criatura? Aí ele usa a figura de Adão. Deus se relacionaria com Adão, que era um homem criado por ele. Pois bem, quando nós buscamos a informação sobre esse assunto lá em Gênesis, vamos abrir lá, em Gênesis 2:7. Falei esse tanto de coisa a respeito de Adão, de alguns pensadores. Não falei nem que é verdade, nem que é mentira. Mas para que você possa entender que existem pessoas que pensam a respeito das Escrituras, e às vezes pessoas que não são nem cristãos. Preparando para poder falar com vocês aqui hoje, eu assisti vídeos de pessoas ateus falando sobre Adão, falando sobre a existência de Adão, e eu vi coisas que, se você não tiver estrutura ou entendimento do que a palavra de Deus quer para você, você se perde. Então, sim, é importante nós sabermos o que as pessoas pensam. Não significa que saber o que as pessoas pensam, nós vamos compactuar com o que elas pensam. Mas é importante saber o que ela pensa a respeito daquele assunto. Até mesmo porque, igual eu falei aqui, quanto mais afastado nós estamos de uma história ou de um escrito, mais conjecturas nós vamos fazer a respeito dela. Lá em Gênesis 2:7, fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O nosso infalível Deus, Moisés relata aqui que Deus, ele trabalha Adão, ele forma Adão. Quando nós colocamos a mão em algo, falando de nós para a gente poder entender, quando nós colocamos a mão em algo, vamos imaginar a gente fazendo um vaso, já que nós estamos falando de barro. Quando nós pegamos um vaso e vamos fazê-lo com a mão, nós estamos nos relacionando com o barro. Nós estamos criando algo, para no final, na hora que aquele vaso terminar, eu falar assim: olha, foi eu que fiz.
esse vaso, ele é meu, porque foi eu que fiz. Esse trabalhar de Deus com barro para formar Adão, ele está ligado a relacionamento. Deus está se relacionando com Adão. Eu estou formando você, Adão. Em outra passagem fala assim: façamos um homem na nossa imagem e semelhança. Apesar de que algumas pessoas que falam, só para vocês saberem também, falam que isso aqui já não está falando do mesmo Adão. Mas tudo bem, ali quando Adão sendo formado, Deus está falando de relacionamento. Deus está se relacionando com Adão. Então, quando Deus se relaciona com Adão, e Adão está pronto, e ele olha para Adão pronto, é isso que Moisés, aquele Deus está falando, olha para Adão pronto, ele fala assim: agora eu vou soprar sobre ele, e ele virou alma vivente. Deus deu para Adão vida. De quem é a vida? De Deus. A vida, ela parte de Deus. A vida é de Deus, não é de nenhum outro, é de Deus. Quem deu a vida? Deus. Para que Deus deu a vida a Adão? Para Adão se relacionar com ele. E nós, conhecendo Gênesis como conhecemos, como já lemos outras vezes, já falamos também, Adão se relacionava com Deus. Tem certa passagem na Bíblia, em Gênesis, que fala que Deus, no final da tarde, não ia ter com Adão. Quando Adão peca, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas quando Adão peca, lá não fala que Deus ia na virada do dia encontrar com Adão, e ele tinha se escondido. Repare que quando Deus ia encontrar com Adão, naquele dia em que ele pecou, quem tinha se escondido era Adão, e não Deus. Nós temos o hábito de achar que é o contrário, de que quando se peca, Deus se esconde de nós. O pastor Juliano fala isso muito, né, pastor Juliano? Na verdade, Deus ele nunca se escondeu do homem. Deus ele nunca se afastou do homem. Nós vamos ver aqui, mais para frente, como Deus procurou o homem. Então Adão, quando Deus cria Adão e faz Adão, ele se relaciona com Adão, e ele faz Adão de maneira a falar assim: agora, esse aqui é meu, é criatura minha, eu criei. É isso que Moisés está querendo dizer? Se é que foi Moisés, mas é isso que Moisés está querendo dizer. Olha, eu criei este homem, ele é meu. Adão, você é minha criatura. Você vai dominar sobre as coisas aqui do jardim, você vai tomar conta do jardim que também é meu, mas agora, como eu te criei, vai ser seu, mas você vai tomar conta do jardim que está aqui. Você vai zelar pelas coisas que estão aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, só uma única coisa que você não vai fazer. Você vai poder fazer de tudo e comer de tudo que tem nesse jardim, mas tem uma árvore que dá um fruto, aquela árvore você não vai comer. Daquela árvore você não vai experimentar do fruto dela. O que é que tinha de especial naquela árvore? O que é que aquela árvore poderia dar a Adão? A Bíblia relata que Adão foi obediente a Deus até um certo dia. Um certo dia em que ele foi tentado a comer do fruto daquela árvore. Quando ele come do fruto daquela árvore, ele fica constrangido por ter feito algo que o seu Criador falou para ele não fazer. A Bíblia relata que quando Adão come daquele fruto, e ele olha para Eva, e Eva olha para ele, porque ela também alimentou-se do fruto, eles se veem nus, limpos, abertos, mostrando um para o outro, vendo a falha um do outro. Então, quando Adão ele come aquele fruto, ele passa a perder algo que ele tinha, que se chamava relacionamento. Adão perde relacionamento.
O primeiro relacionamento que Adão perde com Deus, talvez até nem o primeiro, mas ele perde um relacionamento com Deus. Quando Deus desce, Adão, Deus está à procura de Adão. Deus vai até Adão. Deus sabia que Adão tinha pecado? Claro que sabia. Deus sabia que Adão tinha comido do fruto? Claro que ele sabia. Mas mesmo assim, ele não rejeitou Adão, ele não fugiu de Adão. Ele não falou assim, ó, hoje à tarde eu não vou lá não, porque Adão comeu. Não, ele foi. Eu vim até Adão. Adão, onde você estava, Adão? E Adão pega e fala assim, Senhor, eu escondi pelos túmulos. Então, quando Adão fala isso para Deus, Deus fala assim, Adão, eu não te falei que se você comesse desse fruto, você ia morrer e ia continuar morrendo e morrendo e morrendo? Você não acreditou que você ia morrer e continuar morrendo, Adão? Esse morrer é afastar-se de Deus. Porque quem é o detentor da vida que nós falamos? Não é Deus? Se Ele é o detentor da vida, se Ele tem a vida nele, se nós nos afastarmos da vida, o que nós perdemos? A vida, né? Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá falando que a morte reinou de Adão até Moisés, ele está falando porque Moisés ele começa a escrever a respeito disso, ele está falando assim, olha, o homem foi se afastando de Deus, até que Deus se revela a Moisés. Pois bem, voltando a Adão. Adão, ele quebra um relacionamento com Deus. Na hora que ele quebra esse relacionamento com Deus, ele também quebra o seu relacionamento com o seu próximo. E na hora que Deus fala para você, Adão, o que é isso que você fizeste? Igual foi a mulher que o Senhor me deu. Ele já coloca uma inimizade entre ele e o seu próximo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quando ele peca, ele quebra o relacionamento com Deus, porque ele começa a se afastar e se esconder de Deus. Ele quebra o relacionamento com o seu próximo. Ele quebra o relacionamento consigo mesmo. Ele começa a sentir vergonha de si mesmo. Ali começa a nascer aquelas coisas que tem dentro dos nossos corações: trauma, ressentimento, tristeza, angústia, por que não depressão? A gente pode falar que Adão ficou deprimido. Sabe quando a gente é criança, os nossos pais falam pra gente assim, eu fiz isso demais, né? Eu era muito arteiro, mas quando o pai falou assim, não faz isso, não sobe naquela mesa, não sobe. César, não sobe na mesa. Aí eu vou lá e subo. Aí eu caio e machuco ainda. Aí quando meu pai chega, vai falar comigo assim, o que é isso na sua canela? Aí você tem tanta vergonha do que você fez, e você fica assim, né? E agora eu conto para ele para subir na mesa e cair, ou eu simplesmente ficar lá e sofro com a minha dor? Então é a mesma coisa de Adão. Adão ficou envergonhado. Ele ficou entristecido. Adão se entristeceu. Quando ele perde esse relacionamento com Deus, e ele quebra o relacionamento com o seu próximo, e ele quebra o relacionamento consigo mesmo, ele quebra um outro relacionamento, um relacionamento com a natureza. Porque Deus, quando coloca Adão, institui ele lá, coloca ele lá no Éden para tomar conta do jardim, ele está falando assim, olha, o que Moisés quer dizer é o seguinte, olha, o homem foi criado para se relacionar com a natureza, de maneira que a natureza também vai responder às ações do homem. Não significa que lá se dava, eu vi um homem falando isso esses dias, que lá dava uva na boca do leão. Não é isso não, mas era que o homem ele tinha completo relacionamento com a natureza. E a partir dali nós quebramos esse relacionamento. Destruímos o nosso relacionamento que tínhamos com a natureza. Destruímos o relacionamento que temos com o nosso próximo. Por isso que nós temos dificuldade demais de relacionar um com o outro. Por isso, queridos. O Wilton é uma gracinha, né? Coloca eu lá dentro da sua casa o dia inteiro com você lá para você ver.
Minha esposa que diga, né, irmão? Minha esposa que diga. Sou chato, rabugento, nojento, resmungão. Falo que não deu, depois tenho que pedir perdão para ela porque eu falei o que não devia. Entendeu, querido? Por isso que nós temos essa dificuldade de relacionar um com o outro. E você acha que é só com ela? Aí eu estou lá trabalhando lá no meu serviço, eu tenho as mesmas dificuldades que as pessoas que trabalham o dia inteiro. Tem dia que a pessoa fica com raiva de mim, eu venho embora com raiva de mim, outro dia eu chego e está com raiva ainda. Eu tenho... Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós quebramos o nosso relacionamento com o próximo. Estou falando nós, porque a Bíblia relata que de Adão para cá, todos pecaram. Não é assim que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos? Quando ele está querendo dar a doutrina lá para os romanos? Aqui, de Adão até aqui, todo mundo pecou, ainda que a transgressão não fosse a mesma. O que ele está querendo dizer com isso? Ainda que não seja desobediência a Deus, mas você pecou de alguma forma. Apesar que pecado é desobediência a Deus, né? Então nós quebramos 4 elos de relacionamentos: com Deus, com o próximo, comigo mesmo e com a natureza como nós relacionamos, ou seja, com tudo que nós vivemos. E como é difícil sobreviver agora com isso? Quando Deus vem ao encontro de Adão, já sabendo o que Adão tinha feito, e quando Adão fala para Deus que eu estou nu, e Deus fala: Adão, o que é isso que você fez? O que você fez, Adão? E Adão dá as suas respostas, nós sabemos que ele deu. Foi a mulher que você me deu, a mulher fala: foi a serpente que estava lá comigo, que me seduziu. Deus, ele fica irado. Por isso que a Bíblia relata sobre a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. Ali nasce, não posso dizer essa palavra, ali nasce uma ira de Deus com um erro. E Deus, ele se ira tanto, para a gente poder conseguir imaginar, como um pai ou como uma mãe mesmo tem com o seu filho, ele fica tão irritado com aquilo que o filho fez. Mas a ira de Deus, quando ele fica a ponto, ele fala assim: em quem que eu vou derramar essa ira? Em quem eu vou jogar a minha ira? Deus, ele tem que engolir a sua ira. Usar uma palavra que ele gosta muito de falar, ele introspecta a sua ira, né, amor? Deus, ele coloca para dentro a sua ira. Deus colocou para dentro de si, e ele, lá em Gênesis 3,15, na hora que ele tem esse encontro com o homem, ele fala assim: olha, Adão, maldita será a terra por sua causa, olha, Eva, você vai sofrer para dar luz, e você vai sentir dor, e você vai ter que suar para poder trabalhar. Adão, ele pega e faz uma promessa. Promessa que talvez não foi entendida por Adão na hora que foi falado. E talvez até o escritor também não entendeu como fosse uma promessa. Talvez. Mas Deus, na sua completa ciência, ele faz uma promessa e fala assim: olha, serpente, terá inimizade entre você e a mulher e a descendência dessa mulher. E olha, na descendência dessa mulher vai nascer um que vai te pisar a cabeça. Quando fala de pisar a cabeça, está falando de colocar-se com autoridade sobre você. Sabe a autoridade que você está tomando agora de relacionamento minha com este homem? Sabe essa autoridade que eu tinha de poder me relacionar com Eva e com Adão e que você tomou? Vai nascer um do ventre dela mesmo, que está subjugado ao pecado que foi originalizado aqui, nasceu aqui, original daqui. Vai nascer um que vai sobrepor isso e vai pisar na sua cabeça, vai ter autoridade para ficar sobre tudo isso. Lá nasce a primeira promessa desse ano. Essa promessa está falando de Jesus. Hoje nós sabemos. Os judeus não sabiam. Os descendentes de Abraão não sabiam. Eles não entendiam como nós entendemos agora. Às vezes quando nós lemos, a gente tem essa mania da gente ler e achar que eles entendiam. A gente tem que entender aqui agora. Não, olha que legal, ele fez a promessa para ela e ela ficou feliz. Não, ele
estavam tristes, enraivecidos consigo mesmo, entristecidos consigo mesmo, angustiados, destruídos e fugindo de Deus. Cada dia que um homem ele se sente frustrado consigo mesmo, mais ele se afasta de Deus, mais ele coloca, por isso que a Bíblia fala, morrendo, seguirá morrendo. Você não consegue se aproximar de Deus. Vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, e tampa os seus olhos para que você não o veja. Tampa os olhos de Deus? Não tampa os seus olhos para que você não o veja. Os olhos de Deus continuam abertos para você. Deus ele continua chegando até o homem para se relacionar com ele. O problema é que o homem parece que é assim daqueles. É como uma pessoa sai em correria desbandada e você sai correndo atrás dela. Como ela já saiu na sua frente há um tempo, você não consegue chegar perto dela nunca. Então Deus ele sempre está ali para se relacionar. E nós vamos ver aí com Adão, com Abraão, com Moisés, com Davi. Deus é que chegou até Davi. Foi Deus que chegou até Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua casa. Não foi Abraão que ficou lá, Senhor Deus. Abraão, queridos, se a gente for ver Abraão mesmo, você fala assim: nossa, eu sou muito melhor que Abraão. Né? Mentiroso, falso, enganador, medroso. A mulher de Abraão esconde a mulher dele, fala que não era a mulher dele, com medo dos outros matar ele, medroso. Então, se você for olhar as características que Abraão tinha, você vai falar assim: nossa, esse homem, mas Deus se aproximou de Abraão. Deus buscou relacionamento. Deus, durante todo o tempo, Ele busca relacionamento com o homem. Ele busca relacionamento com você. Ele busca se aproximar de você o tempo todo. E foi assim, durante os 930 anos de Adão, Deus também buscou sempre se relacionar com Adão. O problema é que daquele primeiro dia em que Adão cometeu o seu erro, ele só se afastou de Deus. Então, quando Deus ficou extremamente irado e fez a promessa de que nasceria um da descendência da mulher que pisaria a cabeça dela, né, tomaria a autoridade sobre ela, ele estava falando de quem? De Jesus, não era? Do Messias que havia de vir. E as gerações ficou esperando isso. Quando Moisés falou que outro profeta seria levantado como ele, a descendência de Moisés e o povo de Moisés ficou esperando esse profeta que seria levantado como Moisés foi levantado. Um homem legislador que traria uma nova lei, que faria reinar. Quando faz a promessa sobre Judá, que de Judá nasceria aquele que iria reger Israel, aí faz a promessa a Davi, que da família de Davi, que o reino de Davi seria perpetuado, seria eterno. E quando nasce Jesus, ele nasce com esse propósito de cumprir a promessa que Deus fez a Adão, lá no Éden, que Deus fez para si mesmo a promessa de que ele enviaria um do ventre da mulher que pisaria a serpente. Por que fez a promessa para si mesmo? Porque Deus não é homem para negar a si mesmo, e não é mentiroso, e nem filho do homem. Então Deus ele faz aquela promessa, e falando acerca de Jesus, de que Jesus haveria de vir como um enviado, o Messias, por isso a mensagem é chamada de promessa messiânica, porque era o Messias, que tem o mesmo significado de Cristo, nós já aprendemos isso. Messias e Cristo é a mesma coisa. Jesus recebe o título de Cristo depois de ressurreto, e os cristãos recebem o título de cristãos porque eram pequenos cristos, né? Era até uma chacota que era feita com os cristãos. Mas, pois bem, quando Paulo vai escrever para os romanos e ele fala de Jesus, ele faz uma comparação. Ele cria uma linha
para falar de Adão e para falar de Jesus. Ele chama Jesus do segundo Adão, aquele que teve a oportunidade de se relacionar com Deus como Adão teve. Mas diferente de Adão, Jesus ele não quebrou o seu relacionamento. Apesar do escrito lá de Paulo mostrando Jesus como o segundo Adão, nós sabemos que Jesus ele não quebrou esse relacionamento. Como Jesus é uma história que está a 2000 anos de nós, então é uma história próxima, as conjecturas que fazemos ainda nos levam a entender bem próximo. Saberá Deus como será daqui a 5.000 anos, se é que Jesus volte até lá. Mas até então, o que nós entendemos de Jesus como um Jesus histórico, a história conta que Jesus existiu. Então, aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não pode negar que Jesus existiu, porque ele existiu. Apesar de alguns falar que Jesus era um espírito de luz, era um espírito encarnado de luz, se pensavam ali no primeiro século, quando se criou a respeito de Jesus. Alguns na época de João chegaram a pensar até que Jesus era um fantasma. Pouco antes de João vir a morrer, né, quando ele vai escrever seu evangelho, eles pensavam que ele era um fantasma. Então, se como nós estamos próximos de Jesus, próximo, quero que vocês entendam, não porque nós o aceitamos, mas próximo da história dele, nós conseguimos compreender a história com clareza, de que Jesus era o Filho de Deus enviado. Então, quem era Jesus? Quando faz essa pergunta para nós sabemos responder. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. Quando a gente lê lá em João 1, vamos ler lá para a gente poder falar com clareza. Nós vamos ler o 1 até o 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecesse nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí lá no versículo 10 fala assim: e o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. No versículo 12 fala assim: mas a todos o quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Sabe o que João está falando aí? João está fazendo uma comparação ao Gênesis. Quando João começa a escrever o seu livro, em meados de 93 a 96 depois de Cristo, João já tinha sido encarcerado, ele já tinha, depois de Apocalipse, né? Ele escreve João depois de Apocalipse. Ele escreve o seu evangelho até depois de Apocalipse. Então, possivelmente, é o último livro escrito aqui que a gente lê. Então, João, quando ele está, possivelmente, João, quando ele está escrevendo o seu livro, ele estava também passando por um momento de caos. Era um momento de muito caos. A igreja estava naquele momento pensando assim: cadê Jesus que não volta? João já é o último. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que esse Jesus, ele ressuscitou mesmo? Será que esse Jesus era Deus mesmo? E começaram a ter alguns pensamentos acerca de Jesus, e que João sabia que não era. Então estava uma confusão no meio da cristandade, no meio dos cristãos, no meio do pensamento cristão, no meio da comunidade, já tinha um caos. E João, ele fala assim: gente, Jesus, ele é Deus, e ele dá ordem ao caos, ao nosso caos, igual Deus deu ordem ao caos lá em Gênesis. Porque Jesus
é o mesmo Deus lá no começo, ele é o Verbo. Então, quando ele fala isso, olha, o Verbo estava no princípio com Deus. De quem que era a vida? De Deus, não era? Aí ele pega e fala assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Estava falando assim que, olha, sabe, Deus não deu vida para Adão porque ele era detentor da vida? Era Deus. Então, é o mesmo Jesus, ele tem a vida nele. Quem pode dar a vida àquele? Só aquele que tem a vida. Por que Deus soprou nas narinas de Adão? Porque Deus tinha vida para dar para Adão. Jesus, quando João escreve acerca dele, João está falando, é isso, assim, olha, esse mesmo Jesus é Deus, porque ele é o único que tem vida em si mesmo para nos dar essa vida de volta. Então, a morte reinou através do pecado de Adão até Moisés, e todos pecaram até hoje, mas Jesus é o único que pode nos tirar do momento de morte e nos dar vida novamente, porque ele também é o detentor da vida. Então João está falando assim, olha, Jesus é o organizador do caos. É o mesmo Deus que organizou o caos. E João, quando ele escreve, ele é enfático no que ele fala. Ele não tem medo de apresentar Jesus como sendo Deus. Ele não tem medo de mostrar para os seus irmãos que Jesus verdadeiramente era Deus. Ele não parecia com Deus, ele não era a semelhança de Deus, ele não era a criatura feita por Deus, a imagem e semelhança de Deus, ele era o próprio Deus. Sabe aquilo que a gente falou, de que Deus ficou tão irado, que ele jogou para dentro de si a ira dele, porque ele não conseguia derramar aquilo sobre Adão, porque certamente Adão seria destruído, fulminado. Mas ele falou, jogou para dentro dele, e quando ele vem como Jesus, ele joga para cima dele toda essa ira. Por isso que quando Jesus morre, e morre de cruz, ele sofre tanto. Às vezes quando nós lemos que Jesus esteve lá no Monte das Oliveiras, lá ele suou, e lá ele chorou, e ficou angustiado. Aí quando ele foi para a cruz, a angústia que tinha dentro de Jesus era de saber a ira de Deus que estava sobre ele, a ira de todo o pecado que estava sobre ele. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve, fala assim, olha, aonde abundou o pecado, porque entrou por um homem só o pecado no mundo, mas várias ofensas foram se fazendo até Moisés, e várias ofensas fizeram de Moisés até hoje, ainda que a transgressão não seja igual a de Adão, porque muitos pecaram, até hoje muitos pecaram, então foi um pecado de muito que caiu sobre ele. Então, aonde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina de Deus. Jesus, o Filho de Deus, superando a graça salvadora, redentora. E o que essa graça faz com nós hoje? O que essa graça de Deus faz com nós hoje? Queridos, quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus e o recebemos como Filho de Deus, nós passamos a ser concidadãos dos céus. Nós passamos a ser filhos de Deus. João escreve isso com clareza e fala assim, olha, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que ele está falando? Sabe aquele relacionamento que lá no Éden, Adão perdeu com Deus? O Filho de Deus, ele te dá relacionamento de novo, porque o Pai se relaciona com o Filho. Amém, Jesus. Oh Deus, porque um vaso que você faz, você pode deixar ele num canto e um dia esquecer dele. E às vezes fica só na sua memória, eu fiz um vaso. Mas nós não somos só um vaso. Nós somos um vaso cheio de vida. E essa vida faz com que nós nos tornemos filhos. Então Deus, em Jesus, Ele restaura aquilo que Adão perdeu, chamado relacionamento. E aí nós vamos, através das nossas forças, às vezes, e através das nossas dificuldades,
dificuldades, tentando nos relacionar um com o outro, tentando aprender um com o outro. Aquilo que eu falei no começo, de que nossa comunidade vai errar muito e vamos acertar muito mais do que erramos, nós sabemos disso, porque nós estamos tentando crescer em conhecimento, não só em número. Como o pastor Juliano fala aqui várias vezes, se a gente quisesse crescer em número, a gente estava fazendo um tanto de blá 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 aqui e já teria um monte de números, queridos. Mas nós estamos querendo crescer em graça e em conhecimento, para que de maneira que você saiba que o relacionamento que você tem com o seu irmão, ela te aproxima de Deus. Que é impossível dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. É verdade, Deus. É impossível eu dizer que eu amo a Deus se eu desagrado meu irmão. É vero. João também escreve isso. Se eu não me relaciono, é aquilo que o Filho de Deus veio recuperar para nós. O nosso relacionamento. Porque eu ainda não vi a Deus, queridos. Se vocês já viram, eu ainda não vi a Deus. E aonde nós vemos Deus? Nas relações interpessoais. Carla, aquilo que você fez para mim, nossa, aquilo foi de Deus. Juliano, sabe aquilo que você fez para mim? Não aquela palavra que você falou para mim, não, aquilo foi de Deus. Nos nossos relacionamentos nós vemos Deus. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos um com o outro. Para relacionarmos um com o outro e com Deus. Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho não é nada mais e nem nada menos do que te tornar filho de Deus, fazer você participante do reino dos céus, fazer você filho de Deus, para que você se relacione com Deus. E nada mais. Você não vai ficar mais rico. Aquela ferida que você tem talvez não vai ser tampada. A perna que você está coxa às vezes não vai ser curada. Você vai ter talvez algumas dificuldades. Talvez você vai passar aperto financeiro. Você vai continuar com dívidas. Talvez você não vai ter casa para morar, porque o filho do homem não tinha nem onde reclinar na cabeça. Então talvez você também não vai ter onde pôr sua cabeça. Talvez o seu filho não vai estudar numa boa escola. Talvez você não vai ter um bom carro. Talvez você não vai ter uma faculdade. Talvez você não vai ser formado. Talvez você não vai ser presidente do Brasil. Talvez você não vai ser usado por Deus para ser governador do estado. Talvez você não vai ser um monte de coisa, querido. Mas tem uma coisa que você não vai deixar de ser nunca. Filho de Deus. Filho de Deus. Glória a Deus. Porque para ser filho de Deus você não precisa de nenhuma dessas outras coisas. É verdade, Deus. Por isso que Jesus falou assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos será acrescentada. Por isso que Paulo deixa tudo para seguir Jesus. Deixa tudo. Por isso que Pedro deixa tudo para seguir Jesus. Pedro era um empresário, dono de vários barcos. Deixa tudo para seguir Jesus. Por isso que Paulo deixa tudo para seguir Jesus. Porque subjugaram que as outras coisas não tinham valor nenhum se eu não fosse filho de Deus. E se eu não fizesse a vontade de Deus na terra. E qual que é a vontade de Deus para mim? Que eu me relacione com o meu próximo. Como que eu vou fazer o meu próximo conhecer a Deus? As minhas atitudes. Quem era Adão? Quem é Jesus? Agora, quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Mas como que as pessoas vão conhecer a Deus em mim? Através da minha relação com ela. Se a minha relação ela é verdadeira, se a minha relação ela faz resplandecer algo que é justo, que traz fidelidade para a vida daquela pessoa, se a relação interpessoal que eu tenho no meu trabalho, com o meu chefe, com os meus funcionários, com os meus amigos que não são cristãos, se o relacionamento que eu tenho com eles é transparente, eles vão ver Deus em mim. E isso pode levar eles a Deus, como não pode também. Então Deus
Deus, Ele veio fazer com que nós venhamos ter um novo relacionamento com Ele. Aí a gente para e pensa assim, quantas vezes eu falei com Deus hoje? Quantas vezes eu falei de Deus hoje? Jesus. Quantas vezes eu pensei em Deus hoje? Adão se relacionava com Deus todos os dias no virar da tarde. Estou fazendo essa alusão no que a gente lê quando Adão peca. Mas Deus se relacionava com Adão todos os dias no final da tarde. Quantas vezes eu lembrei de Deus hoje? Quantas vezes eu lembrei que eu sou filho de Deus hoje? Às vezes eu só lembro disso na hora que eu estou junto com o meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. Não é que você tem que ficar orando o tempo todo, de joelho o tempo todo. Não é isso não. Mas você tem que se lembrar que você é filho de Deus. E aquele que é filho de Deus, nele resplandece a luz. E quando a luz que nós temos, ela não pode haver trevas. Onde tem luz, não há trevas, diz o apóstolo João. Então, se a luz está em mim, não há trevas em mim. Então, logo eu sou filho de Deus. E a luz resplandece nas trevas. Então, quando eu me relacionamento, nos meus relacionamentos que eu tenho que ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, que Jesus falou. E vós sois o sal da terra. A terra só terá sabor. As pessoas só vão enxergar as coisas se você deixar a luz que está em você brilhar. E eu não estou falando nem para você sair por aí pela rua dando folhetim para os outros, que às vezes isso nem revela Deus para as pessoas. Às vezes. Mas é fazer o seu papel como servo de Deus. De transmitir aquilo que Deus tem em você. Nos seus relacionamentos interpessoais. Nos relacionamentos que você tem fora da comunidade. As pessoas enxergam Deus em você. Eles conseguem falar assim, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, peraí, deixa eu ir no rio, porque aquele cara tem sempre uma palavra de Deus para. Será que as pessoas pensam assim de mim? Ou será que eles pensam assim, não vou naquele cara lá não, porque se eu ir naquele cara lá, eu só me joga para baixo. Você vai para o inferno, você vai queimar no quinto inferno, você vai ser destruído. Deus se afasta de você quando você peca. Deus esconde a face dele de você. Deus, eu já matei muita gente. Isso é você matar as pessoas. Ele sabe descrever. Já matei muita gente assim. Deus nem estava condenando a pessoa, eu estou condenando ela mais do que ele. Aí eu passo a ter mais poder do que Deus. E é isso que Deus quer para mim? Não tende em vós o mesmo sentimento do homem Cristo Jesus, que ele não julgou como usurpação de ser igual. Antes, assim mesmo se esvaziou e se humilhou, tomando a forma humana, e sendo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que está falando aqui? Aqui, ô Hilton, seja igual Jesus. Se você tem alguém, se você conhece alguém que é menor do que você, fique no tamanho dele. Ô Hilton, se tem alguém perto de você, está lá embaixo, seja pequeno com ele, porque se você for pequeno com ele, vão ser os dois pequenininhos para o reino dos céus. É melhor ser os dois pequenininhos indo para o reino dos céus, do que um grande e o outro pequeno e o pequeno indo para o inferno. Se aqui. Mas o que é que nós estamos sendo para o mundo? Luz para o mundo, destruição para o mundo. Vida para o mundo ou morte para o mundo? Porque Adão foi a morte para o mundo. E através de Adão a morte reinou.
e reinou na vida do homem e reina até hoje na vida do homem que não conhece a Deus. Mas Jesus venceu a morte. Quando ele vence a morte, por ser ele o autor da vida, ele nos dá a vida novamente. E nós podemos dá-la para os outros. Que isso? Você está falando que você... Então você é Deus também? Não, é porque eu posso levar essa vida. Olha, mulher, se você souber quem te pede água, você pediria água e ele te daria água, e do seu interior ia fluir, era rios. Ele está falando o quê? Aqui, a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, e ela ainda vai saciar a sede de um tanto de outras pessoas. Deus ia encontrar com Adão no virado dia. Eu tenho uma novidade para você. A virada do dia está quase acontecendo. Quem que está falando? Jesus vai voltar. Essa é a virada do dia. E quando Jesus voltar, o que ele vai achar nós fazendo? Ele vai chegar na virada do dia de novo. Aí você vai fazer como Adão? Se esconder? Porque nós, quando somos colocados às claras, é o que nós costumamos fazer, vamos esconder. Você vai correr para ele. Porque Deus ele não vira as caras lá, cara, você não vira o rosto para você. Quando no soar da trombeta, como diz o apóstolo Paulo, no soar da última trombeta, com o som do arcanjo, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te falar um negócio. Nós nunca estaremos prontos para encontrar com o Senhor nos ares. Todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu falo assim: Senhor, eu não estou pronto para encontrar com o Senhor nos ares. Ainda que eu queira, eu não estou pronto. Mas deixa eu te falar um negócio. Não é por você nem por mim. É pelo sangue de Jesus na cruz, vertido por nós, que nos fez ser filhos. E o som da última trombeta, queridos, é o fim da tarde, onde Deus desce no jardim. E o Senhor vai descer nos ares para encontrar com nós. Essa é a esperança que temos. O Evangelho puro e cru. Relacionamento com Deus. E a esperança de que o nosso Deus vai voltar para nos buscar. E nós não precisamos que as outras pessoas acreditem nisso. Eu não preciso que as outras pessoas acreditem, que me achem louco, que é mentira. Eu não preciso que eles acreditem. O Senhor, meu Deus, vai voltar e vai me buscar e vai me levar para Ele. E nós vamos vê-lo face a face, como vemos o nosso irmão. E nós vamos nos relacionar com Ele, como relacionamos uns com os outros. Em Apocalipse fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E nós o veremos assim como Ele é. Em toda a sua plenitude, em toda a sua graça e infinita bondade. Talvez seja por isso que nós vamos viver de maravilhas, porque cada dia nós vamos ver a revelação de Deus, porque nós como homens, nós não conseguimos compreender Deus, pela sua grandiosa e infinita bondade e tamanha graça. Como é que pode um Deus bom e amoroso assim, que apesar de eu fugir dele e transgredir contra ele e tentar matá-lo, que eu mato Jesus todo dia, como o judeu fez, ele ainda vem atrás de mim. Todos os dias ele vem atrás de mim. Todos os dias ele faz lembrar que eu sou filho dele. Sacerdócio santo, propriedade de Deus, nação santa.
Eu quero ir lá em 1 Tessalonicenses, para a gente finalizar. Lá fala do fim da tarde. Fazendo uma alusão ao último encontro de Deus com Adão, na hora que ele vai falar do pecado. Mas lá vai ser o nosso encontro com o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, no versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, no ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com a vida de novo sendo dada. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Sabe o seu caos? Deus ele tem um fim para o seu caos. Sabe a desordem da sua vida? Deus tem um fim para a desordem da sua vida. Sabe as dificuldades que você tem, quer ela financeira, quer ela pessoal, interpessoal, com a criação do seu filho, com as atitudes no meio da sua família, sabe essas dificuldades, sabe esses caos, eles vão acabar. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Essa é a sua esperança. Queridos, não percam a esperança. Ainda que muitas outras pessoas e muitas outras mais inteligentes do que nós falem diferente disso, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Feche seus olhos. Desculpe pela minha palavra quando eu falei o que você faz. Se você busca a Deus todo dia, não era para te acusar, nunca foi. Se você tem falado com Deus, se você falou hoje com Deus, quantas vezes você falou, eu não falei isso para te acusar. Não foi. Eu falei isso para que você pudesse olhar para dentro de você mesmo e falar assim, nossa, eu não falei com Deus hoje. Nossa, eu só falei 1 hora. Nossa. Porque eu queria que você pensasse a seguinte coisa, que mesmo que você não tenha falado com Ele hoje, Ele não virou o rosto para você. E mesmo que se você não buscou Ele hoje, Ele não se afastou de você. Porque Deus, Ele é um Deus de verdade. E Ele não se afasta daqueles que são seus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te exaltamos, te engrandecemos, te glorificamos, te bendizemos, porque verdadeiramente o Senhor é Deus, e verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus, e não há outro além de ti, Senhor, nenhum outro Deus além de ti. Nunca se ouviu, nunca se viu, nunca se falou de um outro Deus como o Senhor, um Deus perdoador, amoroso, justo, fiel, que ama os seus filhos, que zela pelos seus filhos, que cuida dos seus filhos. Ó Senhor, nós te exaltamos e te bendizemos. Deus, derrama sobre nós mais da Tua graça e abra a nossa mente, Senhor, para compreender qual perfeita e boa vontade do Senhor para nós. Ó Deus, porque a promessa do Senhor em Jesus se cumpriu. A promessa do Senhor em Jesus se findou. E nós sabemos, Senhor, que a promessa dada, ela não pode ser retirada, porque o Senhor a fez e o Senhor a cumpriu. Então nós te damos graças, Senhor. Senhor, recebe a nossa vida nas Tuas mãos, recebe o nosso ser nas Tuas mãos e ensina, Deus, nos ensina nos nossos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos que nós temos com os nossos vizinhos, com aqueles que estão ao redor de nós, Senhor, que nós venhamos levar a Tua luz e a Tua palavra a eles, ó Deus, através das nossas vidas e das nossas ações. Ó Deus, que as nossas palavras não sejam palavras de frouxos, de pessoas que não vivem o que falam, palavras, ó Deus,
vazias, que não traz vida ao que ouve. Ó Deus, que nós não sejamos esse tipo de pessoa, mas que nós sejamos, ó Deus, pessoas de verdade, que vivem a verdade, que tem a verdade dentro deles, ó Deus, que tem a luz dentro deles. Ó Deus, faz com que nós venhamos resplandecer nas trevas deste mundo, para que as pessoas possam enxergar o Senhor, para que o Senhor possa ser revelado a eles, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, assim como o Senhor chegou até a nós, pela misericórdia e pela graça do Senhor, os nossos olhos foram abertos, assim como os olhos de Paulo foi aberto, assim como os olhos de Pedro foi aberto, o Senhor também abriu os nossos. Ó Deus, nós te pedimos que nós venhamos ser uma luz tão resplandecente que as trevas não podem prevalecer e que os olhos do povo aí fora, Deus, possa enxergar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua verdade dentro de nós e que ela não venha sair de nós e que nós não venhamos desprezá-la, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, ensina-nos a relacionar com os outros, ensina-nos a relacionar um com os outros, ó Deus, com os nossos irmãos, ensina-nos a diminuir quando precisarmos ser diminuídos, ensina-nos, ó Deus, a ser pequeno quando precisarmos ser pequeno, ó Deus, mas não deixa, ó Deus, que o orgulho e a soberba, ó Deus, venha crescer dentro de nós, de maneira que nós venhamos destruir o nosso irmão. Oh Deus, nos perdoa as nossas falhas, perdoa os momentos que falhamos no nosso irmão, oh Deus, e nos ajuda a ser melhor, oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Queria só, nós vamos estar terminando agora, queria que você ligasse para alguém que faltou hoje. Semana que vem nós temos, semana que vem, sábado e domingo, nós vamos estar na nossa festa de um ano. Eu queria que ninguém faltasse, e eu já estou avisando isso aí, tem um mês, no início desse mês. Por quê? Porque é o nosso primeiro ano. E o Wilton ministrou, eu só quero ler um texto aqui, enquanto ele falava, e eu falei aqui, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por seu grande intermédio, assim supliquemos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você está buscando seu ministério, eu vou te explicar qual que é. É o mesmo de Jesus, é o ministério da reconciliação. O resto, a gente vai só somar para esse ministério que Deus nos chamou. Fico feliz por essa noite, por poder estar aqui. Te incentivo a escutar essa mensagem novamente, a refletir, a ler os textos, a estudar. Quero justificar duas pessoas que me avisaram, né? Um é o Fábio, porque o Fábio está viajando, ele deve estar chegando, ele foi para a Argentina, ele vai fazer um treinamento lá de karatê até quarta-feira, quinta-feira eu devo buscar no aeroporto, ele já me mandou hoje, provavelmente vai precisar de mim. Rafael está trabalhando e o Fabiano está trabalhando, viajando, Jonas está viajando. Jonas está assim, Jonas que está, vamos orar pelo ele pela tarde. É triste falar isso, né? Chegar em Paris hoje, e eu sei que isso é muito complicado. Fazendo missões. Michel fez uma cirurgia, se eu não me engano, ontem. A Alexandra estava passando mal, o ferro branquidé, que tem mais pesado, minha sogra, ela sabe que eu devo dar ela de presente, talvez. E ela passou por lá em casa, sentiu presente, eu vi ruim, mas ela queria, não foi da Maria, ela que queria esse ferro. É bacana. Então, algumas pessoas, e isso é interessante a gente saber. Mas eu queria que você ligasse para pessoas que. Tem pessoas que não estão bem. Ontem eu encontrei com um irmão, falou que não viria hoje, não está bem, está passando por um problema muito sério no núcleo familiar dele, não na família, não no núcleo familiar, mas
essa semana eu preciso ir lá na casa dele. Queria que vocês ligassem para algumas pessoas. Porque nós temos um encontro no domingo e é legal a gente poder estar junto. É legal o Paulo, porque o Paulo a gente até leva embora, mas o Paulo muitas vezes vem a pé. E eu acho isso muito interessante. Fomos edificados hoje, eu fui, graças a Deus. Sábado, nossa reunião vai começar 7h30, 19h30. No domingo, no horário normal. Se você não vier, você vai, né? Vai perder. Sábado vai ser top. Domingo vai ser maravilhoso. E eu não estou nem falando da palavra, eu estou falando só do lanche. Imagina a palavra. Não, eu estou falando só do lanche. Oh, Jesus, tem misericórdia. Não, porque o lanche tem como eu saber. Porque a galera está lá e, né, o pessoal está correndo atrás. A palavra é essa parte aí que é. Imagina o que Deus vai fazer então, se o lanche já está sendo desse jeito. Então a Daniela deve ter chegado em casa mais tarde, ela trabalhou hoje e essa semana ela trabalhou de novo a semana toda, e é muito ruim porque ela trabalha 12 horas. E aí quando ela trabalha, faz curso, o Wagner sabe disso porque ele passou pelo sistema, então ela trabalha e não tem folga. Então ela, 12 horas, no outro dia você fica mais 8, 12, depois mais 8, 12 mais 8, foi muito complicado para ela. Esteja até orando por ela, vocês não sabem, mas semana passada ela estava passando muito mal, esses dias ela tem passado muito mal, então ore por ela. Mas amém pela sua vida, pelo que a gente viveu. Eu acho que o louvor foi demais, demais. A ministração da palavra foi excepcional, foi demais. E é muito bom estar junto. Queria te convidar a ficar de pé. Porque ainda tem o nosso lanche. Queria ver que a Bárbara, só para a gente orar com a Bárbara aqui, que a Bárbara está aqui, começando a estar andando com a gente aqui. Uhul, vou falar uhul! Então, assim, é um presente que Deus trouxe para nós. Né? Nós encontramos propositalmente no Face. Estou conversando com a Bárbara assim, eu falei, não, sou um tipo sei hoje, que era aquela menina com um nenenzinho que eu trouxe um dia. Aí conversando normal, como é que tá, beleza, beleza. E eu te busquei, não, desculpa, eu esqueci de buscar ela. Como assim não me buscou? Não entendendo que você não me buscou. Aí eu falei, opa, não é a Bárbara que eu estou achando que eu estou conversando ela. E aí na terça ela veio, aí, e graças a Deus, né, um dia ela vai estar aqui com a gente rapidinho no louvor, porque ela canta, né? Ministrava lá em Boramar, vai estar ministrando aqui com a gente também. É um presente de Deus, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Bárbara, do nosso Deus. Muito bom, Senhor, ela com a gente, que ela possa somar nas nossas vidas, que possamos somar na vida dela, que possamos crescer no Senhor. Te agradeço muito por trazê-la para perto de nós, por podermos ser igreja com ela. Agradeço ao Senhor Deus pela vida de cada mulher dessa igreja, por esse ano que a gente tem vivido, pelas experiências que temos tido, tanto com a palavra quanto nas nossas relações pessoais de um para com o outro. Te agradeço muito. Peço ao Senhor que nos dê uma semana, ó Deus, de vitória do Senhor, de muita oração. E eu queria pedir a todos os nossos irmãos que estejam orando muito, Senhor, por esse final de semana. Ó Deus, que o Teu Espírito nos incomode a isso, para a glória do Teu Santo Nome. Obrigado, a Deus, pelo aniversário da Daiane hoje. Ó Deus, que legal poder passar o aniversário dela com o seu marido em Paris. Muito legal, Senhor. E acima de tudo, os dois na sua presença. Isso é o mais lindo. E nós te agradecemos pela vida dela, ó Deus, e entendemos que a bênção do Senhor está sobre ela. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pela reunião dessa noite, pelo que aprendemos, pelo que crescemos. Obrigado pelo segundo Adão, ó Deus, porque ele trouxe, ó Deus, fé, esperança e amor para nós. Um dia ele vai voltar. E na viração desse dia nós estaremos, ó Deus, como diz o texto, na parousia, na eternidade com o Senhor. Encontraremos com o Senhor nos ares e vai ser muito gostoso. Obrigado por essa verdade. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor de Jesus esteja sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém.